Bom, então, estamos no Siluriano, né? O período subsequente ao Ordoviciano, né, que a gente falou aqui há pouco, seguem, né, surgem, na verdade, as primeiras plantas terrestres, né, que são os musgos. Então, imagine, né, como que era, né, em relação à umidade da terra nesse período, para que surgissem os musgos, né? Iam ser ambientes com extrema umidade, né, para que esses animais, essa espécie de vida, melhor dizendo, pudessem se desenvolver, né? Então surgem as primeiras plantas terrestres, que são os musgos. Nessa época, junto com os peixes, né, um outro tipo de criatura também habita os oceanos, são criaturas que já foram extintas há bastante tempo, né, o escorpião marinho gigante, que segundo os registros, né, de fósseis, podiam atingir até 2 metros de comprimento, né, eu não queria me deparar com uma criatura dessa. O escorpião já é um bicho horroroso, ainda mais gigante, com 2 metros de comprimento, né. As novas terras começam a se juntar ao continente Laurásio, que ele vai aumentar de tamanho, né, sendo aí chamado de Euroamérica. Então, isso são denominações dadas, né, ao longo do tempo pelos geólogos, né, que ficaram como referência até hoje. Depois do Siluriano, o Devoniano, né, às 21h49, né, segundo o nosso reloginho cronológico. A vida animal começa a existir fora da água, né? Vejam aqui como demorou para a vida surgir fora da água, com os primeiros anfíbios, né, que vivem na água e na terra. Não vou ficar aqui explicando, vocês são estudantes de biologia, entendem muito bem essas relações de diferença dos animais, né, da vida animal. Com certeza muito melhor que eu. Então os peixes, né, começam a se tornar abundantes, surgem as plantas parecidas com as samambaias, né? Gondwana e Euroamérica começam a se unir. Então vai começar a juntar esses dois grandes supercontinentes aqui no período Devoniano. Na sequência vem o período Carbonífero, né? Grandes florestas cobrem a superfície do planeta, principalmente as florestas deconíferas, né? A palavra coníferas, como vocês devem lembrar, são árvores em forma de cone, né? Como, por exemplo, nós temos as várias espécies de pinos, né, aqui não só no Brasil, mas praticamente no mundo inteiro. Então, as primeiras florestas são as florestas de coníferas, né, e que vão formar aí os depósitos de carvão, né, que são explorados até hoje. O carvão mineral, tá? Não é o carvão vegetal, que é o que a gente usa para fazer o churrasquinho no final de semana. É o carvão mineral, que são materiais fossilizados, né, tanto de origem da mesma forma, de origem sedimentar, né, de onde há a formação de petróleo e gás, você encontra também o carvão mineral, né, então nós vamos ter matéria orgânica depositada nesse período, aqui, por exemplo, com as árvores, e são grande quantidade, né, detentoras e retentoras de carbono, então as grandes reservas hoje de carvão mineral, tanto do processo de decomposição de matéria orgânica de origem animal, como também de origem vegetal. Tá? Surgem os primeiros répteis parecidos com os lagartos, né? E as salamandras, como a gente conhece hoje, e Gondwana e Euroamérica continuam se aproximando, né? Veja aqui nessa figurinha, né? Nós vamos ter Gondwana aqui e Euroamérica, que antes era só Laurásio, né? Vão começar um processo de junção. Então, vai se formar entre eles, né, o primeiro mar, digamos assim, de tamanho expressivo, que é o chamado Mar de Tétis. Quando a gente for estudar a teoria da deriva continental e a tectônica de placas, nós vamos ver apenas imagens relativas a esse processo de formação, né, das terras emersas do planeta. Então, como se formaram os supercontinentes, como eles caminharam, se afastaram, se juntaram, depois se separaram novamente. Tá? Então, Permiano, mais um período aqui do Paleozoico. Né? Então, os insetos invadem os continentes, né? Vai haver uma grande glaciação no sul, né? Veja aqui nessa pequena imagem, formação de gelo aqui no extremo sul do planeta, e a extinção, consequentemente, de várias espécies de invertebrados, né? Incluindo os trilobitas. Eles deixam de existir aqui no Permiano, devido à forte mudança climática, né? Então vejam, falamos há pouco sobre as mudanças climáticas, que são bastante discutidas, porque já houveram várias durante os 4,5 bilhões de anos de formação do planeta, né? Então,
Então, nesse período, no Permiano, 95% de toda a vida foi destruída, né, da vida que existia no planeta. Todas as terras se uniram, formando um só continente chamado Pangeia. Então, aqui é que vai surgir Pangeia, que é a forma mais conhecida, né, que a gente estuda e que vocês certamente vão trabalhar nas salas de aula de vocês. Essa formação de Rodínia, Gondwana, Laurásia, dependendo do nível de ensino, elas são pouquíssimo citadas, né? Se começa a falar sobre a formação da Terra a partir de Pangeia, mas vejam que Pangeia só surge aqui no Permiano, né? Então, 290 milhões de anos atrás, provocando aqui o surgimento de climas bastante quentes. Por que o clima vai ficar mais quente? Porque nós vamos ter agora uma grande quantidade de terras emersas, né? Uma massa terrestre muito grande, com muitas rochas cristalinas, com muito solo, né? E com materiais com capacidade de reter calor no supercontinente.